Pessoal, vamos então aqui gravar a aula número 7. Na aula número 6 a gente começou a falar sobre endereçamento IPv4. Eu falei que ia dividir em partes, então agora aqui a gente vai falar a parte 2, continuando aqui o tema endereçamento IPv4. Ele é acho que é um dos maiores temas aqui do curso, né? Então ele vai ficar um pouco mais extenso. Então no endereçamento IPv4, a gente viu na última aula aquelas classes de endereço, né? Classe A, classe B, classe C. A classe A vai de 0 até 127. Eu dei um exemplo lá do endereço 10, 30, 25. Como é que eu sei que esse endereço é da classe A? O primeiro octeto ali é o 10. O 10 está entre 0 e 127. Então, esse cara é de classe A. Classe B vai de 128 até 191. Aí eu coloquei o endereço aí de exemplo, 129.7.123.54, né? Na verdade aí tá 123.5.4, mas considera aí 123.54. Ele é de classe A porque ele está entre 128 e 191. Classe C, 200.67.5.2. Ele é um classe C simplesmente porque o intervalo dele está ele está no intervalo, né, entre 192 e 223. E a gente tem aí a classe D, que é entre 224 e 239, e a classe E, que é aquela classe de endereço reservado. Dei um exemplo aí, o 233.6.7.8. Beleza? Então isso eu já falei na última aula. Essas classes, galera, a gente chama de endereços, essas classes a gente chama de redes classful, que a gente considera classe A, classe B ou classe C. Então a gente bateu o olho nesse endereço aí, através desses intervalos, dá pra gente enxergar qual que é a rede classful dele, se é classe A, se é classe B e classe C. Beleza? Então classful é simplesmente uma nomenclatura aí para representar essas classes de endereço. Se eu ver um IP entre 0 e 127, eu sei que ele é da rede classe A, 128.191 da classe B e 192.223 classe C. Então isso aí, galera, vocês têm que decorar, porque isso vai ser muito importante na resolução das questões de cálculo de subrede do CCNA. Então as divisões em classes geram um enorme desperdício de endereço. Então na classe A, a gente tem ali 8 bits para a rede. 2 elevado a 8 vai dar 256. E eu tenho ali 24 bits para host, que são os 3 últimos octetos ali. Então a gente tem 24 bits para host. Visando a otimização do uso das redes Classful, o conceito de subredes foi criado. Isolamos um ou mais bits da porção de host do endereço e os utilizamos para definir redes adicionais. Então, como nas redes Classful a gente tem uma divisão não muito inteligente, ou a gente tem muito host e pouca rede, ou a gente tem pouca rede e muito host, ou a gente tem muito host e muita rede. Não tem como a gente trabalhar isso de forma mais inteligente. Lembra quando eu falei lá de camada 2, eu falei de domínio de broadcast? Quanto maior a nossa rede, maior vai ser o domínio de broadcast. E naquela aula também eu falei que quanto maior o domínio de broadcast, pior vai ser o desempenho da nossa rede. Eu dei o exemplo lá do, do da aula, né, num auditório, depois foi dividindo esse auditório. Se você não lembra, volta lá, se não me engano, aula 2 ou 3. Então volta lá, dá uma olhada lá no conceito de domínio de broadcast e domínio de colisão. Máscara de rede. Os dispositivos de rede precisam distinguir do endereço IP a porção de rede da porção de host. Então, o que é rede no endereço IP e o que representa host? Nesse endereço aqui, 10, 30, 25. Qual octeto que vai representar para mim a rede e quais vão representar aqui os hosts? A gente já sabe que esse cara é um classe A, está entre 0 e 127. Então, o primeiro octeto dele ali representa a rede. Os outros 3 octetos vão representar os hosts. Então a gente tem ali o 10 representa a rede, que vai ser tá representado aí por esse círculo, e o host é o 3025, representa um host dentro dessa rede. Então se eu tenho ali 4 máquinas, por exemplo, todas começam com o quê? O valor 10, porque 10 representa a rede. Os outros 3 octetos, 1, 2, 3, 0, 203, 6, 5, 20, 7, 8, 9, é o identificador de cada uma desses hosts dentro dessa rede. A máscara de rede IPv4 possui 32 bits, composta de sequências de zeros e uns. Então a máscara
representada aí da classe A é a máscara 255.0.0.0. O primeiro octeto inteiro, ele representa a rede, beleza? Então, continuando aqui com a máscara de rede, classe A, classe B e classe C, 1 em uma máscara representa o endereço de rede. Então, quando eu tenho o bit 1, quando eu tenho o bit ligado em uma máscara, ele representa a rede. Quando eu tenho 0, determina o que é host. Então, na primeira e na classe A, eu tenho os primeiros 8 bits, eles representam redes. Então, os bits estão todos ligados. Lembra que na máscara, o que for 1 representa a rede. Como nos 8 primeiros bits eu tenho rede, eu tenho 8 bits ligados. O resto é host. Então, os 24 bits restantes serão 0. Beleza? Olha lá em cima. 1 representa rede, 0 representa host. Se no classe A eu tenho os 8 primeiros bits representando rede, esses 8 primeiros bits serão ligados, serão 1. E no classe B, os 2 primeiros octetos representam rede. Rede eu represento com 1. Então eu tenho o quê? Naquele primeiro octeto lá em cima, no classe A, eu tenho a posição 0, 2 elevado a 0 é 1. Na posição 1, 2 elevado a 1 dá 2. Na posição 2, 2 elevado a 2 dá 4. E aí, posição 3, 8. Aí aquilo que a gente já viu nas primeiras aulas, né? Eu vou sempre dobrando. Posição 5, 32. Posição 6, 2 elevado a 6, 64. Posição 7, 2 elevado a 7, 128. Se eu somar 128 mais 64, vai dar 192. Mais 32 vai dar 224, mais 16, 240, mais 8, 248, mais 4, 252, mais 2, 254, mais 1, 255. Então, quando eu tenho essa sequência de 1s aí fechados, o meu valor da máscara é o quê? 255. O resto é 0. Tranquilo? No classe B, a gente vai ter duas sequências de 1s, né? Que vai ser rede, rede. Quando eu tenho rede, eu represento com 1. Depois, duas sequências de 0. 2 octetos com 0, 2 octetos com 1. A máscara em decimal vai ser o quê? 255, 255, 0, 0. E quando eu tenho um classe C, eu tenho 3 octetos seguidos de 1, né? Que é o que representa o endereço de rede. Então sempre assim, 1 representa a rede e 0 representa o host na máscara. Então agora eu tenho ali a máscara 255, 255, 255, 0. Essa é a notação binária e depois a notação decimal. E eu ainda tenho a notação que a gente chama de prefixal, que é eu pegar ali a quantidade de 1s e colocar qual é a máscara. Eu tenho 8 1s na primeira máscara, então eu chamo isso de 1/8. Eu tenho 16 1s ali no classe B, a gente chama isso de 1/16. A gente tem ali no classe C 24 bits, né? 1s, 24 bits ligados, a gente tem 1/24. Então, um classe A é 1/8, a máscara dele é 255.000. No classe B, a gente tem 1/16, que é 255.255.00. E no /24 a gente tem 255.255.255.0. Máscaras de rede funcionam como um filtro. Os elementos de rede realizam uma operação AND lógica entre máscara e o IP para determinar o que é rede e o que é host. Então, o que seu equipamento faz é fazer uma operação lógica, que a gente chama de AND. Então, se eu pegar aqui o IP 10.32.16.1, não se preocupa que no CNA você não precisa fazer esse tipo de cálculo no binário. A gente vai aprender aqui alguns atalhos para fazer esse tipo de cálculo. Eu só estou mostrando aqui o que o equipamento faz. Então, se eu tenho aí o IP 10.32.16.1, qual que vai ser a máscara desse cara? Mas como é que eu sei? Ele não é um classe A? Um classe A, eu não tenho o primeiro octeto para rede e os outros 3 octetos para host. Se eu tenho o primeiro octeto para rede, ele vai ser 1/8. Então eu sei que a máscara é o quê? 255.000. Tranquilo? Essa é a máscara. O 10.32.16.1 binário é isso que está em rosinha aí, ó. 000010110 e isso que está em binário. Beleza? E a máscara em binário vai ser isso aí. O primeiro octeto, 1, um fechado, né? Uma sequência de 8 uns e uma sequência de 24 zeros. Tanto na máscara como no IP eu tenho 32 bits. O que o roteador vai fazer é uma operação lógica. Então ele vai pegar ali o IP,
que a gente vai chamar de A, e a máscara a gente vai chamar de B, e fazer a operação lógica. Tá vendo essa tabela que eu coloquei do lado direito da tela? A gente chama isso de tabela verdade. Então o resultado ali, ó, quando que o resultado é 1? O resultado só é 1 quando eu tenho bit 1 no A e bit 1 no B. Se eu tiver 0 em qualquer uma das proposições aí, se for A ou B, se eu tiver 0 em alguma delas, o resultado é 0. Tranquilo? Então vamos pegar aqui. Por que foi 0 nesse primeiro bit que eu coloquei aqui embaixo? Porque se eu pegar no A e no B, é 0 embaixo e em cima. 0 e 0 é 0, não é? Então se eu for seguindo aqui, ó, 0 e 0, o resultado é 0. Então sempre quando eu tiver 0, ou em A ou em B, a minha saída é 0. Então eu tenho 0, 0, 0 de novo, 0 de novo, 0 de novo, 0 de novo. Então meu último octeto da minha rede é zerado também. E o meu segundo octeto? Também todo zerado. Quando que eu vou ter 1? Quando eu tiver 1 em cima e 1 embaixo. No terceiro octeto, 0, 0, 0, 0, 0 e 0 de novo. No primeiro octeto, 0, 0, 0, 0. Opa, agora eu tenho 1 embaixo e 1 em cima. Olha a minha tabela verdade. 1 em A e 1 em B, o resultado é o quê? 1. 0 em cima e 1 embaixo. 0. 1 em cima e 1 embaixo. 1 e 0. Que essa saída que eu consegui agora fazendo a operação lógica e ou AND entre A e B é o endereço que identifica a minha rede. Que endereço que é esse? Se eu pegar ali esse primeiro octeto e transformar em binário, o que vai dar? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Eu vou somar tudo? Não, eu vou somar só onde tem bit 1, que vai ser 8 mais 2. Isso vai dar 10. O resto é 0, que é tudo 0. Então o endereço que identifica a minha rede é o endereço 10.0.0.0. Esse é o endereço de rede do IP 10.32.16.1. Não é só pegar, em vez de fazer essa operação gigante aqui e comparando binário, seria o caso eu pegar, por exemplo, ali, ó, o 10.32.16.1 e comparar com a máscara. O que for 255, eu repito. Então, 10 no, o 255 não está debaixo do 10? Então eu repito 10. Onde é 0, eu repito 0. Então daria 10, 0, 0, 0. Beleza? A gente vai ver isso de novo com mais calma. Provavelmente na, na terceira parte dos cálculos. Beleza? Então o endereço de rede é o 10.0.0. Identifica a rede. E quando eu tenho todos os bits ligados, os bits de host ligados, eu vou ter o quê? 255, não é? Repara que o endereço 10 não mudou, eu só liguei todos os outros bits que eram 0. Então, em primeiro endereço da rede, que é o 10.0.0.0, quando os bits de host estavam desligados, ele identifica a rede. Quando eu tenho todos os bits ligados, eu tenho o último endereço dessa rede. O último endereço da rede identifica o broadcast. Então, quando eu mandar um pacote para esse IP, eu estou mandando um pacote broadcast, que é endereçado para todo mundo da rede. Então, 10 é o endereço da rede, 10.0.0, né? E 10.255, 255, 255, que é o último endereço de host dessa rede, a gente chama de endereço de broadcast. É sempre assim. O primeiro endereço representa a rede, o último endereço identifica o broadcast. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Eu tenho aí o IP 7532, esse cara é um classe A máscara dele é 255.0.0 ou 1/8. Eu tenho o IP 230.1.2, a máscara 255.255.255.0, ele é um classe C, a máscara dele é 1/24. Eu tenho 135.50.1.7, a máscara dele é 1/16, 255.255.0.0. Mas como é que eu sei isso? Porque, de novo, esses caras estão dentro desses intervalos. Se tiver entre 0 e 127, classe A. Se tiver entre 128 e 191, classe B. Se tiver entre 192 e 223, classe C. Então decorem isso aí, galera. Se eu pegar aqui agora o endereço 192.168.50.0, a gente sabe que ele é um classe C. A máscara dele é 255.255.255.0. Isso é a máscara dele em binário.
Primeiro octeto rede, segundo octeto rede, terceiro octeto rede e quarto octeto host. Se eu pegar ali o número de zeros e elevar 2 elevado ao número de zeros, né? 2 elevado a 8, eu tenho 256 hosts na minha rede, né? Eu tenho 2 elevado a 8 vai dar o número de variações que eu tenho aí nesse octeto, 256. Só que o endereço 192.168.50.0, eu posso utilizar ele para dar esse endereço para uma máquina minha? Não posso, porque esse endereço ele é o primeiro endereço da minha rede. E o primeiro endereço da minha rede, a gente chama ele de endereço de rede. E eu não posso também utilizar o último endereço da minha rede. O último endereço da minha rede, a gente chama ele de endereço de broadcast. Então eu sempre faço ali, ó, endereço que identifica a rede, endereço que identifica o broadcast. Eu faço 2 elevado a 8 menos 2. Dá 256 menos 2, eu tenho o quê? 254 hosts possíveis nessa rede. O primeiro host que eu posso dar para um equipamento na minha rede, o primeiro IP, é o 92.168.50.1. O último é o 92.168.50.254. Eu não posso colocar nem o 0 e nem o 255 nessa rede. Por quê? Um é o primeiro que identifica a rede e o último é o que identifica o broadcast. Tranquilo? Então ali, entre 1 e 254, eu posso dar esse IP para um telefone, para uma máquina, para um roteador, para um switch e o que for. Tranquilo? São endereços utilizáveis. Criação de subredes. Eu tenho uma rede aqui, que é a rede 192.168.50.0/24. Ele me permite 254 hosts, 2 elevado a 8, 256, mais um endereço eu utilizo para broadcast e outro para identificar a rede, então eu tenho 254 hosts possíveis de serem identificados nessa rede. Aí entra o Detona Ralph aí e ele quer quebrar essa rede classe C em outras duas subredes. Ele quer pegar essa rede, né, e dividir ela em duas e criar aí duas redes diferentes. Como que ele faz isso? Como é possível fazer isso? É a técnica aí de criação de subredes. Pegar essa rede class full, que é um classe C 255.255.255.0, que é uma rede só, e dividir ela em duas. O que eu ganho fazendo isso? Primeiro, eu tenho uma redução do tráfego na rede. Em vez de ter uma rede grande só, é como se eu pegasse aquele auditório lá e dividisse em duas salas. A criação de subredes quebra domínio de broadcast. Então, um broadcast da esquerda aí, quando eu tenho essa rede dividida, não é propagado para a rede da direita. Então, eu estou quebrando o domínio de broadcast. Imagina o Detona Ralph aí quebrando essa rede mesmo. Então, eu tenho aqui uma redução, né, de tráfego nessas redes. Eu tenho redes menores. Gerenciamento simplificado. É mais fácil a identificação e isolamento de problemas em redes menores do que em uma rede grande. Então eu estou diminuindo meu problema. Em vez de ter uma rede gigante, eu quebro ela em redes pequenas. É mais fácil identificar problemas em redes pequenas. Beleza? Vamos andando aqui. Então, lá ele queria quebrar essa rede classe C em duas redes, em duas sub-redes. Eu tenho uma rede e quero criar sub-redes. Como é que ele faz isso? Para criarmos sub-redes, empurramos os bits da porção da rede, da máscara. A gente pega os uns e empurra ele para a direita. Então, se eu tenho ali uma sequência de 24 uns e eu tenho 8 zeros, eu vou pegar bits zeros e transformar ele em 1. Ah, mas como assim? Eu tenho aí a porção de rede e tenho a porção que são os zeros, né? A gente vai invadir a porção de host e transformar 0 em 1 para transformar o que era porção de host em rede. Então eu vou pegar aqui uma formulazinha, 2 elevado ao x, ao que eu quero achar, interrogação, tem que ser ao maior ou igual ao número de redes que precisamos. Então quantas redes que a gente precisa? A gente precisa, o Detona Ralph está querendo duas redes. 2 elevado a quanto é maior ou igual a 2? 2 elevado a 0 é 1. 1 é maior ou igual a 2? Não. 2 elevado a 1 é 2. 2 é maior ou igual a 2? 2 é igual a 2. Então, ok. Então eu preciso de 1. Mais um o quê? Eu preciso de 1 bit emprestado da porção de host. Eu preciso transformar ele em 1. Então eu vou ali, onde o Detona Ralph caiu, e transformo aquele bit em 1. Então ele pegou 1 bit emprestado da porção de host. Só que quando eu pego 1 bit, ele pode ser 0 ou pode ser 1. Então eu tenho quantas redes agora? 2 elevado a 1, 2. Então eu peguei essa minha rede, que eu tinha uma rede classe C, e transformei em duas redes.
A minha máscara agora ficou como? Era 255, 255, 255, 0. Agora virou 255, 255, 255, 0. Não, olha lá, eu transformei aquele em 1. Aquele primeiro octeto ali, aquele primeiro bit não é o 128? Lembra daquela tabelinha? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. O primeiro é 128. Se ele está ligado, eu somo ele, 128. Então a minha máscara é 255, 255, 255, 128. Ele era 0, agora a minha máscara é 255, 255, 255, 128. Continuando aqui, a minha máscara é 1/24, se eu peguei um bit 1 emprestado, ele virou 1/25. Temos a nossa máscara de subrede definida, resta identificar quais são as novas subredes geradas a partir dela. Então eu peguei esse cara e dividi em dois. Mas quando que começa uma rede, quando que começa outra rede? Basta realizar todas as combinações ligado e desligado dos bits da subrede. Quantos bits eu peguei para fazer subrede? Foi um só, não foi? 2 elevado à interrogação tem que ser maior ou igual a 2. Quantos bits eu peguei? Só o bit 1, onde o detona Ralph está em cima ali. Esse bit ou é 0 ou é 1. Ele desligado, ele é 0. Ele ligado, ele é 1. Então eu tenho a rede dele desligado e a rede com ele ligado. A rede com ele desligado é a rede 0. A rede com ele ligado é 128. Então eu tenho a rede 192.150 0 com a máscara 255, 255, 128. E eu tenho a rede 192.850 128 com a máscara 255, 255, 255, 128. Então eu peguei esse cara e dividi em dois. Vai ficar mais claro agora, galera. Então, com relação aos hosts, quantos hosts eu tenho para cada uma dessas redes? Eu tenho a rede 0 e a rede 128 agora. Hosts da máscara são definidos pelos zeros. Basta identificar quantos zeros a máscara nos traz e podemos determinar a quantidade de hosts possíveis elevando 2 ao número de zeros existentes. Quantos zeros eu tenho nessa rede agora? Eu tinha 8. Se eu peguei um bit para fazer rede, para fazer subrede, restaram 7 para fazer host. Restaram 7 bits zeros. 7 bits cinzinhas aí, beleza? 2 elevado a y menos 2 é igual ao número de host. Y é o número de zeros que eu tenho na porção da máscara. Se eu fizer 2 elevado a 7 menos 2, eu vou ter 2 elevado a 7, 128 menos 2. Eu tenho 126 hosts por cada uma dessas subredes criadas. Eu tinha aquela minha rede grandona. Eu quebrei ela em duas. Eu tenho agora a rede 192.168.50.0 e eu tenho agora a subrede, eu tenho a subrede 192.150.0/25 e agora eu tenho a subrede 192.150.1, ó, 192.168.128/25. Só o ato de eu pegar um bit emprestado ali criou essa barreira entre as duas redes, que a rede Classful era o quê? Era 1/24. Eu peguei um bit emprestado, ela virou 25. Então eu quebrei esse cara em duas redes. Então agora eu tenho a rede da esquerda e a rede da direita. Rede. Qual que é o endereço de broadcast dessas redes? O endereço de broadcast, galera, se o primeiro endereço, com tudo zerado, né, ali 0000 da minha primeira rede, se esse primeiro endereço ele identifica a rede, se eu ligar todos os uns agora da porção de host, eu liguei o quê? O que era 0 virou 1. Ah, mas por que, que o primeiro 0 ali não virou 1? Porque esse primeiro 0, galera, eu peguei ele emprestado para fazer o quê? Subrede. Então a minha subrede ou é 0 ou é 1. Concordam? Essa subrede, esse bit da subrede eu não mexo mais. Ele é 0 e depois 1. Eu tenho a rede 0 e a rede 128. Na rede 0, com todos os bits que identificam hosts, que são os bits que sobraram, os últimos 7, com eles ligados, vai dar o quê? Que valor que vai dar isso? Eu vou somar 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Se eu somar isso tudo, eu vou ter 127. Se eu somar todos aqueles bits uns ali, eu vou ter 127. E se eu pegar e fazer a mesma coisa agora na minha rede, que tem o bit 1 ligado ali, se eu somar todos esses bits, vão dar 255. Então, o meu endereço de broadcast da primeira rede é 127. E o da segunda rede é 255. Sem você fazer binário ali, conta de binário, para você achar o broadcast,
É só pegar o endereço de rede da próxima rede e subtrair 1. Eu não tenho a rede 50.0? A minha próxima rede não é 192.168.128? 128 menos 1, 127. Então o endereço de broadcast da minha rede anterior, da rede 0, é 192.168.127. E da rede 192.168.128, se eu tivesse uma rede a mais aí, ia ser o quê? 256. Menos 1, 255. Não existe IP 256, beleza? Então a minha rede é a 0 e a 128, e o broadcast da primeira rede é o IP final 127, e o broadcast da segunda rede é o final 255. E o intervalo de hosts é o intervalo que eu tenho entre essas duas redes. Eu tenho 1 até 126, e na outra rede eu tenho 129 até 254. Tranquilo? Então esse é o intervalo de hosts dessa rede. Então eu tenho ali o endereço de rede, o endereço de broadcast e os hosts, os IPs de hosts que eu posso utilizar aí para dar para host, né? Para impressora, telefone, sei lá, qualquer coisa. Tranquilo? Que precisa de IP. Andando mais um pouco aqui. Então, um exercício aí, galera, para próxima aula. A gente viu ali para quebrar aquele endereço em duas sub-redes. Para quebrar em duas sub-redes, eu peguei aquela forma 2 elevado à interrogação tem que ser maior ou igual ao número de sub-redes que eu quero achar. Eu quero achar 4 sub-redes agora. Quantos bits eu tenho que pegar emprestado da porção de host? Lembrando que esse endereço aí é um classe C, a máscara 255.255.0. Então as perguntas que vão ficar aí é quantas redes foram geradas e quantos hosts cada rede suporta. Eu quero um endereço de rede, broadcast de cada rede e um intervalo de host de cada uma dessas redes. Beleza? Vai chegar um ponto, galera, vocês vão fazer tanto esse tipo de exercício que vocês já vão fazer isso de cabeça. Só de olhar aqui, eu já sei que eu vou ter redes aí que vão de... Eu vou ter que pegar 2 bits para fazer subrede, né? 2 elevado a 2 dá 4. Minha primeira rede vai ser a 0, a segunda vai ser 64, a terceira 128 e a quarta 192. De cabeça eu já fiz isso aqui. Mas façam com carinho aí, galera. Tentem fazer passo a passo. Volta no vídeo aí. E no próximo vídeo eu resolvo isso aí. E na próxima aula a gente vai ter o endereçamento IP V4 parte 3. Tranquilo? Obrigado por verem, galera. Assine o canal, dá um like aí e até a próxima.